Olá, aqui é o Vigia do Rio. Obrigado por se juntarem. Fico feliz com sua presença. Espero que vocês estejam bem neste sábado, 21 de março de 2026, enquanto navegamos por essas águas turbulentas no mundo. E quero lembrar vocês, nós não estamos no Titanic. Não, nós estamos na Arca e estamos selados em Cristo Jesus, se você pertence a Ele. Se não pertence, continue assistindo a este vídeo. Mas vou começar este vídeo de uma forma um pouco diferente do normal, porque há muitos novos espectadores neste canal no último mês, mais ou menos. E sejam bem-vindos, estamos felizes que vocês estejam aqui. Alguns estão fazendo perguntas sinceras sobre os versículos do arrebatamento. Quero saber quais são esses versículos, então hoje vou revisá-los. Certo, vou começar em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isso significa morrer, mas todos seremos transformados, num momento. Num piscar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você percebe que se você pertence a Cristo Jesus, num piscar de olhos, num flash, algo tão rápido que nem conseguimos medir, você vai receber um novo corpo, adequado para a eternidade. Incrível. Eu mal posso esperar. Já estou cansado do corpo que tenho agora, sabe? Mas esse vai ser um momento incrível, mal posso esperar. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18, pois o próprio Senhor. Antes de prosseguir, preciso dizer, este é o versículo. Quando meus filhos eram mais novos, conversamos sobre o arrebatamento e sobre quem não acredita, e li esses versículos. E eu me lembro da boca das crianças, meus filhos menores, dizendo, mas está bem aqui. E eu fiquei tipo, Ezekalakali, tente soletrar isso, então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus, a voz de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão antes. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. É isso que tentamos fazer aqui todos os dias, consolar uns aos outros com estas palavras. E vocês me consolam e espero que eu console vocês também. Porque é um arrebatamento pré-tribulação. E de onde tiramos a palavra arrebatamento é do ser arrebatado, nesse versículo, arrebatado. Na tradução latina é rapturo. Daí vem a palavra arrebatamento. Vamos para João 14, de 1 a 3, as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Além disso, onde está Jesus? Ele está no céu, ele vai voltar depois. Ele prepara um lugar para nós, construindo esta era da igreja e preparando uma morada literal para nós. Ele vai voltar e nos receber para si mesmo, para que onde ele estiver, nós também estejamos. Vamos para casa com Jesus em um arrebatamento pré-tribulação, que acredito que ocorrerá em breve, e muitos de vocês já sabem disso. Vamos para 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Somente aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo em nós, somente ele, por isso está com letra maiúscula, o ele. Somente aquele que agora o detém, o fará até que seja afastado. E então o iníquo, o anticristo, será revelado, a quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Agora, no meio do versículo, muda para falar sobre a sua segunda vinda, quando ele voltar, e ele destruirá o anticristo. Mas se você olhar para a primeira parte, diz, aquele que agora o detém, o fará até que seja tirado do caminho. Isso é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5, versículos 2 a 6. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Muitos param por aqui dizendo, o Senhor virá como um ladrão à noite, não saberemos quando. Então, por que buscar? Não, precisamos continuar lendo o versículo. Vou começar de novo para vocês. Vocês sabem perfeitamente bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque vocês estão sempre procurando pelo arrebatamento? Porque nos é dito para vigiar muitas vezes, e Paulo aqui está dizendo, vigiem com sobriedade. Eu amo esse versículo. Estas são as palavras de Jesus em Apocalipse 3, versículo 10. Porque você guardou o meu mandamento de perseverar, eu também o guardarei. Eu vou te sustentar. Eu vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para testar os que habitam na terra. Ele vai nos guardar disso. Porque não recebemos nenhuma instrução em toda a Escritura sobre como suportar durante a tribulação de 7 anos, o tempo da angústia de Jacó. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. E esperar por seu Filho vindo do céu, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Isso não está falando sobre a ira do homem, isso é totalmente sobre a ira de Deus que está vindo muito em breve para um mundo que rejeita Cristo, e nós somos guardados dela. Ele nos livra da ira vindoura. Nós não enfrentamos a ira de Deus, temos o Espírito de Deus habitando em nós. Nós não enfrentamos isso. Seria ele mesmo mostrando ira contra si mesmo, certo? Quando o Espírito Santo de Cristo habita em você. Eu amo esse versículo porque, quando eu era jovem, nunca vi esse versículo pelo que ele realmente é. Isaías 26, do 19 ao 21. Os teus mortos viverão, juntamente com o meu corpo morto. Eles ressuscitarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó. Pois o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará fora os mortos. Percebe o padrão? Todos esses versículos se conectam com o primeiro que li. Pois teu orvalho é como o das ervas, e a terra expulsará os mortos. Venha, meu povo, entre em seus aposentos e feche as portas atrás de si. Esconda-se como se fosse por um breve momento até que a indignação passe. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra também revelará o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Um versículo incrível que ganhou vida para mim há alguns anos, quando foi como, uau, sabe, nesses últimos dias há uma revelação de algumas escrituras, e a maioria concorda com isso. Vemos as escrituras de forma diferente, como sempre digo. Os santos da tribulação, pessoas que creem em Jesus após o arrebatamento, interpretarão as escrituras de outro modo. Nós lemos de uma forma. As escrituras vão ganhar vida de um jeito diferente do que vemos. Eu garanto. Lucas 21, 28. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Amém, amém. Essas coisas já começaram a acontecer. Se você não percebeu, todos os sinais que nos disseram para observar já começaram há muito tempo. Todos eles estão acontecendo agora mesmo. 1 Tessalonicenses 5, versículos 8 a 10. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e como capacete, a esperança da salvação, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Deus não nos destinou, a nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, para a sua ira. Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Agora vão dizer, Tom, falaram que teríamos problemas e tribulações. Sim, vindos de outros homens, não de Deus. Não a ira de Deus, direcionada às pessoas que têm o seu Espírito Santo habitando nelas. Tito 2, de 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos de maneira sensata, justa e piedosa neste presente século, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Dá-me um amém. Eu ouvi isso, vamos para 2 Tessalonicenses 2 versículos de 1 a 3. Agora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que não vos deixeis abalar facilmente em vossa mente, nem vos perturbeis, seja por espírito, por palavra ou por carta. Como se fosse da nossa parte, como se o dia de Cristo já tivesse chegado.
Que ninguém vos engane de modo algum, pois esse dia não virá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, muitas pessoas acreditam em uma ira pré-tribulação ou no meio da tribulação. Por causa desse versículo, vou apenas dizer o que já falei muitas vezes. Sempre me ensinaram, quando adolescente, que o afastamento era um arrebatamento, uma partida física, não uma partida espiritual. Porque você sabe que partidas espirituais acontecem há 2000 anos o tempo todo. Você pode encontrar muito disso no YouTube, se procurar, você pode esbarrar nisso. A partida espiritual sempre existiu. Não, sempre nos ensinaram que era uma partida física e existe. Eu não costumo recomendar livros porque não tenho muito tempo para ler livros. Eu não recomendaria um livro que eu não tenha lido. Então, embora eu receba muitos livros, e eu realmente aprecio isso de verdade, eu passo muitos deles para outras pessoas, mas eu não faço resenhas de livros nem divulgo autores. Como disse, só faço isso após ler o livro, mas não tenho tempo, estou criando uma família. Quando eu leio, geralmente é a escritura, sabe? Mas esse livro que eu vou recomendar se chama A Grande Apostasia. É assim que ele se parece, e é do Dr. Andy Woods. Apostasia espiritual ou arrebatamento físico? Um segundo olhar para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Novamente, é um livro muito simples. Acho que na Amazon custa $6, e a versão Kindle talvez $3, ou se você tiver Kindle Unlimited, é de graça. Mas acho que é 3,50 se você não tiver, e são $6 pelo livro de bolso. É um livro bem fino, você pode ler em 1 hora no máximo. Ele aborda exatamente como me ensinaram quando eu era jovem. Isso é um arrebatamento, né? Uma partida física, não uma partida espiritual, que tem acontecido todos os anos, nos 2000 anos, desde que Jesus partiu. Mas é isso aí. Eu queria revisar esses versículos porque as pessoas estavam perguntando e agora nós fizemos isso. Então agora vamos falar sobre algumas das notícias malucas que estão acontecendo. Vou começar por aqui. Isso foi bem louco. Israel hoje compartilhou isso no Telegram. Parte do míssil atingiu a cidade velha de Jerusalém. Isso aconteceu ontem. Não houve relatos de feridos. A gente fica se perguntando, será que os ayatolás estão tentando atingir o Monte do Templo? Bem, não me surpreenderia se eles fizessem isso, pois você tem que perceber que eles não se importam tanto com seus locais sagrados. É muito da boca para fora. Mas para eles explodir a mesquita de Al-Aqsa acidentalmente e talvez culpar Israel, eles sabem que isso poderia inflamar todo o mundo muçulmano, sabe? E eles acham que muitos se juntariam à luta deles. Então, isso é tudo especulação, mas isso poderia acontecer. Poderia acontecer, mas isso aconteceu ontem. Tem um vídeo disso, Buba do Buba News compartilhou. Um míssil iraniano caiu hoje na cidade velha de Jerusalém, aterrissando perto do bairro judeu. Isso mostra o momento em que o fragmento do míssil atinge, por pouco não acertando centenas de pessoas e carros. Muito perto do Monte do Templo, ele atingiu a cerca de 400 metros do muro ocidental. E ele disse que seria irônico se um dos mísseis do Irã realmente atingisse o Domo da Rocha. Como eu disse, é possível. Vamos ver. Com o passar do tempo, vamos ver algumas coisas malucas acontecendo antes do arrebatamento. Acho que a maioria de vocês já está percebendo isso agora. Vamos ver coisas ainda mais loucas acontecendo até lá. Pode acontecer a qualquer momento, é iminente. O arrebatamento pode ser hoje, tudo está pronto para a tribulação de 7 anos. Hanania Naphtali enviou isso no Telegram. Ele disse: relata que o Irã disparou 2 mísseis de longo alcance em direção à base de Diego Garcia, no Oceano Índico. Isso confirma a existência de mísseis iranianos com alcance de 4.000 quilômetros, colocando todo o Oceano Índico ao alcance de ataque. Sim, isso foi importante por causa da distância que esses mísseis percorreram, sabe? Eles não tinham certeza se o Irã possuía esses mísseis. Agora sabem que possuem. Isso foi mencionado ontem. Os Estados Unidos vai enviar mais 2.500 fuzileiros navais e 3 navios de guerra adicionais para o Oriente Médio, de acordo com a AP. Por favor, orem pelos nossos jovens que estão indo para lá. Além disso, eles disseram ontem, no meio da tarde, que nenhum petroleiro de petróleo bruto passou pelo Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. Isso é uma grande notícia, cara. Isso simplesmente vai afetar economias ao redor do mundo.
Estamos caminhando para aquele período de que se fala com inflação super alta, revelação e aquela tribulação de 7 anos por causa de toda essa crise. Agora, por favor, me avise se você está nessa área. Se isso for verdade, eu vi em 2 fontes em que confio. Mas dizia que mais de 100 postos de gasolina em Nova Gales do Sul, Austrália, ficaram sem diesel, já que a compra em pânico aumentou devido à interrupção global do petróleo. Me avise se isso for real. Então, estou colocando um aviso de isenção sobre isso. Sim, na Austrália. O que mais? O Times de Israel divulgou isso. De acordo com um relatório, os Estados Unidos realizaram um ataque à instalação de enriquecimento de Natanz, usando bombas perfurantes de bunker. O ataque de hoje à instalação de enriquecimento de Natanz, no Irã, foi realizado pelos Estados Unidos. E, de acordo com o relatório, os Estados Unidos usaram essas bombas perfurantes de bunker para atingir o local. O presidente Trump disse ontem que os Estados Unidos estão muito perto de encerrar essas operações militares no Irã. Achei isso interessante. Vamos ver, veremos. Será que eles vão declarar paz e segurança quando isso acabar? Fico pensando, pode ser, pode ser. A BRICS News compartilhou isso. O presidente iraniano Pezeshkian disse que o Irã não está buscando guerra com países muçulmanos. Sério. Ele disse, eles são nossos irmãos, foi o que afirmaram. Bem, vocês têm bombardeado seus irmãos nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e no Bahrein, sabe? Não é uma boa maneira de tratar seus irmãos de qualquer forma. O presidente Putin da Rússia disse que a Rússia continua sendo um amigo leal e um parceiro confiável para o Irã. Bem, é claro que sim, porque Ezequiel 38 está chegando e vocês têm que invadir Israel junto com a Turquia e o Irã. E claro, vocês são grandes amigos, sabe? Nós sabemos os dias em que estamos, nós vemos isso chegando. Boba, do Boba News, disse: pela 6ª noite seguida, o Irã lança ogivas de fragmentação contra Israel. O Irã está enviando as versões vermelhas de submunições com mais frequência. Agora são menos munições, mas causam muito mais dano. A ogiva pode ter 80 das azuis, ou 24 das vermelhas, ou uma mistura de ambas. E ele compartilhou esta foto. Preciso dizer, talvez por ser obcecado por comida, mas vejo cachorros quentes e mostarda na foto. Você também vê? Ou é só impressão minha? Eu estou vendo cachorros quentes e mostarda nessa foto? Mas enfim, Buba também compartilhou isso. Ele disse, isso é enorme. O segundo maior produtor da OPEP acabou de ficar no escuro. O Iraque acabou de desligar, parou a maior parte da sua produção de petróleo. O Iraque declarou força majeure em todos os campos de petróleo estrangeiros após o bloqueio de Hormuz encher todos os seus barris de armazenamento. A produção da Basra Oil Company caiu de 3,3 milhões de barris por dia para menos de 900 mil, apenas o suficiente para manter as refinarias domésticas funcionando. O Iraque, que depende das vendas de petróleo para mais de 90% da renda do governo, está vendo sua economia estagnar porque o Estreito de Hormuz está completamente fechado. Quando um país que produz 3,3 milhões de barris por dia sai do mercado, a lacuna na oferta não afeta apenas os preços do petróleo. Isso compromete a capacidade do Iraque de pagar funcionários públicos, financiar o exército e manter o país funcionando. A crise no fornecimento do Golfo piora. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait também reduziram a produção em milhões de barris por dia. Os cortes regionais são estimados em mais de 7 milhões de barris por dia. Isso é uma remoção real de oferta física de petróleo do mundo. É isso mesmo. Isso vai fazer as economias sofrerem bastante, e nós já estamos começando a ver isso aqui. Com os nossos preços da gasolina, eles subiram mais de $1 por galão aqui desde que a guerra começou. E eu acho que isso foi há 3 semanas, hoje de manhã. Eu acabei de pensar nisso, 3 semanas atrás. Hoje de manhã começou. Uau, de qualquer forma, terremotos nas últimas 24 horas ainda estão em 59 acima de 4.0, 25 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Isso aconteceu bem antes de eu apertar o gravar. Onde foi que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada bem antes de eu apertar o gravar. Vamos lá, carrega. Foi um 6,7 na Cordilheira do Atlântico Norte. 6,7. Beleza, então, que tal irmos para o mundo dos palhaços, hein? Acho que está na hora. Você vai gostar dessa ou não? Óculos inteligentes com IA podem gerar fotos falsas instantaneamente.
Ótimos óculos inteligentes estão ganhando novo impulso graças à IA. Empresas de inteligência artificial como Google, Meta, Samsung e possivelmente a Apple estão explorando óculos com tecnologia de IA, que combinam câmeras, alto-falantes, assistentes de voz e visão computacional em um dispositivo vestível. À primeira vista, os recursos parecem familiares. Óculos inteligentes tiram fotos, dão direções, respondem perguntas e ajudam você a navegar sem usar as mãos. No entanto, uma demonstração recente sugere algo muito maior. Esses óculos podem, em breve, gerar ou alterar fotos instantaneamente. Em outras palavras, a imagem que você captura pode não refletir mais o que você está realmente vendo. Isso levanta uma questão importante. Se a IA pode alterar uma foto no momento em que ela é tirada, como saberemos o que é real agora? Durante a demonstração, pediram aos óculos para fotografar as pessoas na sala e depois deram outro comando. Eles pediram ao sistema para colocar aquelas pessoas em frente à famosa igreja de Barcelona, cujo nome ele não conseguia lembrar. Em poucos instantes, a IA produziu uma nova imagem mostrando o grupo em frente à Sagrada Família. As pessoas na foto nunca viajaram para a Espanha. O fundo veio da IA para quem estivesse vendo a imagem. Depois, poderia parecer uma foto real de viagem. Consegue imaginar? Não dá mais para confiar no que vê? Estamos vivendo em um mundo de palhaços nos últimos dias e esse tipo de coisa, me desculpe, só torna esse mundo insustentável. Eu realmente acredito, sabe? Eles também estavam falando esta manhã sobre como a IA vai comandar grande parte do exército muito em breve. Eles usam isso nos ataques no Irã e dizem que vai comandar grande parte da operação. É realmente um mundo insustentável em que vivemos. Vamos ler alguns comentários do dia antes que eu fique sem tempo. Se eu conseguir encontrá-los, Cristi, não vamos precisar deste corpo terreno por muito mais tempo. Em breve receberemos nosso corpo glorificado num piscar de olhos, enquanto somos arrebatados nas nuvens para encontrar o Salvador. Amém, Cristi, amém. Obrigado, Marco. Cara, nossa, a tensão no ar está pesada, mas eu estou calmo no meio da tempestade. Sabendo que o Senhor está no controle, nos dando abrigo sob suas asas e esperando com entusiasmo o chamado dele para subirmos até aqui. Amém, irmão. Obrigado, Mark. Linda Carey, podcast, blog, programa. Não, é um Tomcast. Eu gostei desse Tomcast. Talvez eu use isso, não sei. Obrigado pela sua mensagem fiel todos os dias. E então ela cita 1 João 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém. Obrigado, Carey. Eu não sei se você é uma irmã, Carey, ou um irmão, Carey, mas obrigado. Lane. Mal posso esperar para ver todos vocês e conhecer nosso lindo Jesus. Infelizmente, minha família ainda zomba, ri e tosse, fingindo que não fez isso. Isso parte meu coração, mas também sou grato por pertencer a Jesus. Maranata. Sinto muito que você e sua família estejam passando por isso, Lynn. Muitos de vocês sabem estão passando por isso com a família zombando. E é isso, estamos nos últimos dias. Sabe, eles sabem no que você acredita, e no momento em que você se for, provavelmente saberão em quem acreditar. Essa é a nossa oração, de qualquer forma. Terry, o mundo inteiro está em um estado de confusão, e eu sei quem é o autor da confusão. Tá tudo se encaixando com a descrição bíblica da tribulação, mas graças a Deus o arrebatamento também. Amém. Amém, Terry. Obrigado. Sim, estamos vivendo nos últimos dias e isso é muito importante. Eu compartilho o evangelho todos os dias aqui porque há muitas pessoas que esbarram nesses vídeos ou alguém compartilha esses vídeos com elas. Tenho pessoas que nem acreditam em Jesus e assistem aos vídeos só pelas notícias, então há muitos que não conhecem Jesus e o que ele fez por elas. E eu acho tão importante compartilhar essa bela, perfeita, boa notícia, essa notícia fenomenal, o evangelho de que Jesus deixou um trono no céu há 2000 anos, para vir aqui em uma missão de resgate e do que precisávamos ser resgatados. Me ajuda aqui. Pecado. Todos somos pecadores e ficamos aquém da glória de Deus, errando o alvo. Todos precisamos de um Salvador. Todo o Antigo Testamento foi escrito para mostrar a necessidade de um Salvador. Foram dadas muitas leis, e não apenas os 10 mandamentos. Dizem que foram 613 leis dadas no Antigo Testamento. Tente seguir todas essas leis. Tente seguir apenas os 10 mandamentos, porque Jesus tornou ainda mais difícil seguir os 10 mandamentos.
porque ele disse que odiar no coração te torna tão culpado quanto um assassino, mostrando-nos isso, sabe? Você precisa de um Salvador, e é isso que Jesus é. Ele é o Salvador do mundo. Ele deixou um trono há 2000 anos no céu para vir aqui nos resgatar, e ele se fez carne humana. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e Jesus veio aqui para derramar seu sangue para nos resgatar. Que história de amor! Eu sei que é algo forte, eu sei que sangue é algo forte, mas o sangue é muito importante. É uma parte tão importante dessa mensagem. Porque sem o derramamento de sangue não pode haver a remoção, a remissão do pecado, o sangue precisa ser derramado. E Jesus, foi por isso que ele veio aqui, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus veio aqui para nos resgatar do nosso pecado com o seu sangue, que eu sempre digo que é o sangue de Deus. E ao acreditar que esse sangue é tão poderoso a ponto de te lavar por completo, te tornando branco como a neve, e eliminar seu problema com o pecado, passado, presente e futuro, tirando todo esse peso de você. Assim como o leste está longe do oeste, você diz a Jesus: Jesus, admito que sou pecador e preciso de pagamento por meus pecados. Tenho fé no seu sangue para me lavar e me deixar branco como a neve, e creio na sua obra consumada. Na cruz, você foi pregado na cruz, derramou aquele sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, preciso de um Salvador e você é o Salvador do mundo. Estou deixando a incredulidade para crer em você. Isso é arrependimento, mudança de coração, mente e uma virada de 180 graus. E você diz: agora, Senhor, você é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você é meu Salvador. E nesse momento de fé, no sangue expiatório dele e na obra consumada na cruz, você nasce de novo. Porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você está salvo. Você irá para o céu ao dar seu último suspiro ou no arrebatamento, o que vier primeiro. Assim, estará com Jesus para sempre, que é onde ele deseja que você esteja. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, é por isso que ele enviou Jesus para nos resgatar. Se você ouvir isso e pensar: não quero crer em um Deus que me mandaria ao inferno, saiba que ele não faz isso. Ele enviou o resgate, Jesus. Mas, se você disser: não gosto disso, não quero isso, estará rejeitando o resgate providenciado por Deus. Essas pessoas acabarão assim. O inferno não foi feito para a humanidade, mas para Satanás e seus anjos. Porém, se você rejeitar essa ótima notícia e pensar: não quero isso, espero outro plano, ou acredito ser mais bom do que mal, vou dar um jeito de entrar no céu. A sua bondade não vai te levar para o céu. A sua fé no sangue expiatório de Jesus e na obra completa dele na cruz é o que nos leva ao céu. Nós somos salvos pela graça, que é um presente não merecido por meio da fé em Cristo Jesus, certo? Hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade, me desculpe, mas corra e fale com Jesus hoje, certo? Era isso que eu tinha para você. Eu orei por vocês no meu tempo de oração esta manhã. Eu orei por cada pessoa que fosse assistir a este vídeo. E o Senhor é onisciente, Ele conhece cada pessoa. Antes mesmo de eu gravar o vídeo, Ele conhece cada um de vocês que assistiria hoje. Orei por vocês então, querendo ou não, foram alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que seria um ótimo dia, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.